Olá, galera! Nós estamos iniciando o nosso canal que vai falar sobre contabilidade com Mário Júnior. Prazer a todos. Eu sou Mário Júnior e vou trazendo algumas dicas para vocês. E hoje, na primeira aula introdutória, a gente vai falar sobre contabilidade básica, conceito, objetivos da contabilidade, terminologia, o objeto que ela usa como estudo. E é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai se basear no livro do Nimora, que eu citei naquele vídeo de apresentação, cujo primeiro capítulo dele vai falar sobre o tema a contabilidade. Primeiro tópico que a gente vai aprender, terminologia, o desafio que ela nos traz. Eu vou ler os slides e vou explicar o que ele quer passar para a gente. A terminologia é um dos desafios dos que iniciam o estudo da contabilidade, pois pode, num primeiro momento, dificultar o entendimento da matéria. Então é importante, para quem está começando a aprender, é novato nesse ramo, nessa ciência, fixar bem a terminologia, o que ela quer passar, para que a gente venha entender os conceitos, para que a gente não venha tropeçar e não venha ter dificuldade. Pois uma vez você não entendendo esses conceitos iniciais, você vai ter um pouco de dificuldade nos vídeos mais avançados. As palavras no nosso português podem assumir diversos significados. Por exemplo, segundo o Novo Aurélio da língua portuguesa do século XXI, há mais de 20 formas de se dizer ideia. Assim, é comum encontrarmos, em toda a profissão, um conjunto de palavras cujo significado seja específico para aquela área de trabalho. A contabilidade também possui um vocabulário próprio, e alguns termos, palavras e expressões são usados na nossa linguagem comum. Contudo, nem sempre significam a mesma coisa. Presta bastante atenção, galera. O que a gente tem que aprender? Que, ao decorrer dos tempos, as ciências em geral foram criando uma linguagem que facilitasse a comunicação naquela área, naquela ciência. Ou seja, hoje em dia há uma ciência, há uma linguagem para a ciência chamada psicologia, há uma linguagem para a contabilidade, há uma linguagem para a economia, e assim as ciências foram criando essa forma de se comunicar, que é uma linguagem própria dela, um vocabulário próprio dela. E assim como existem essas linguagens, existem a linguagem comum. O que é a linguagem comum? É tudo aquilo que usamos no nosso cotidiano, é a nossa fala no dia a dia. Então ele quer falar o seguinte, existem palavras na linguagem da contabilidade que estão inseridas também na linguagem comum, porém, na linguagem comum ela tem um significado diferente da linguagem da contabilidade. Beleza? Um dos exemplos é ativo e passivo, que a gente vai ver ao decorrer do tempo. E o ativo na linguagem comum, no dia a dia, é uma pessoa que está sempre ativa, uma pessoa que está trabalhando, está ali sempre, é uma pessoa ativa, está preparada para qualquer coisa, está sempre fazendo algo, uma pessoa ativa. Já na linguagem da contabilidade, você vai ver que é totalmente diferente. Ativo na linguagem da contabilidade são bens e direitos, que é a aplicação de recursos que eu faço dentro da minha empresa. E agora, outra diferenciação de linguagem comum para a linguagem da contabilidade é uma que a gente vai utilizar bastante, que é o débito e é o crédito, que a gente vai ver no nosso próximo slide. E essas duas palavrinhas, meus amados, elas são coisas que vamos usar bastante na área contábil. E a gente sabe que na linguagem comum, débito ele vai significar para a gente uma situação negativa. Por exemplo, ele está em débito no banco, ou seja, ele está devendo o banco. Ele está em débito na escola, ou seja, ele está devendo pontos para o professor. Mas a gente sabe também que crédito já é diferente, é uma situação positiva na linguagem comum. Ele tem crédito no celular. Ele tem crédito com a mãe dele, ou seja, ele está bem com a mãe dele. Ele tem crédito na praça, ou seja, ele tem verba, ele tem dinheiro para comprar alguma coisa para ele. Porém, na linguagem contábil, não é bem assim. A linguagem comum tem esse significado que a gente aprendeu. Na linguagem contábil, o débito, que é uma situação negativa, na linguagem comum, na linguagem contábil ele pode ser uma situação negativa também, mas pode também ser uma situação positiva. E o crédito, que na linguagem comum é uma situação positiva, na linguagem da contabilidade ele pode ser positiva e negativa. Ou seja, tanto débito
quanto o crédito, ambos podem ser uma situação negativa e uma situação positiva para uma empresa. Então, existem várias outras terminologias, outros conceitos de palavrinhas que vão mudar da linguagem comum para a linguagem contábil. Você só tem que saber essa diferença logo de cara, que nem tudo que significa para a gente na linguagem comum é a mesma coisa vai significar na linguagem da contabilidade, beleza? E eu quero você que quer fazer ciências contábeis, quer fazer um curso, eu quero que você guarde essa frase para a vida. Porque a contabilidade, como muitos interpretam ela erroneamente, ela não é baseada somente em cálculo não, tá bom, galera? E a contabilidade é muito mais interpretação do que cálculo. Você pode até saber calcular, mas se não souber interpretar as informações, de nada adiantará. Por quê? Porque eu quis fazer meu técnico porque eu era muito bom em matemática. E só de eu ler o nome contabilidade, eu já assimilei a conta, já assimilei a cálculos. Mas quando eu entrei no meu técnico, eu vi que não era muito bem isso. Porque a contabilidade não é baseada em cálculo, gente. A contabilidade é muito mais saber usar informações e interpretá-las. Por quê? Porque a contabilidade é uma ferramenta de extrema importância para se tomar decisões. E agora a gente vai entrar no conceito do que é a contabilidade. Tá aí, é a ciência que permite, por meio de suas técnicas, manter um controle permanente do patrimônio da entidade. Ou seja, a contabilidade é uma ciência, para a gente começar, ela é uma ciência social. Opa, acredito que muitos tiveram um baque com essa resposta. Porque muitos acreditam que ela seria uma ciência exata, mas não. A contabilidade é uma ciência social. Por quê? Porque ela é movimentada através de uma ação humana. Ou seja, através das minhas ações, o patrimônio de uma entidade, ele vai se transformando, ele vai sofrendo alterações. Ou seja, tudo que a contabilidade possui, seja seus bens, seja suas obrigações e seja os seus direitos, eles vão se alterando conforme eu vou produzindo uma ação humana no decorrer do dia a dia. Beleza? Por isso ela é uma ciência social, que por meio de suas técnicas ou métodos mantém um controle permanente do patrimônio da entidade. Ou seja, ela é a guardiã do patrimônio de uma empresa. Ela que cuida do patrimônio de uma empresa. Sendo assim mais prático, ela que vai verificar a saúde da empresa, beleza? E aqui embaixo vocês podem ver o símbolo da contabilidade, que é chamado de caduceu, e tem um slidezinho mais na frente que vão explicar cada componente dele, tá bom? E aqui foi o que a gente falou, que a contabilidade não é uma ciência exata, mas sim uma ciência social, beleza? E lá, na definição de contabilidade, nós vimos a palavra entidade, né? Porque é uma ciência que controla o patrimônio de uma entidade. Então vamos ver o que é uma entidade. É qualquer pessoa física ou jurídica detentora de um patrimônio. Quem é pessoa física? Somos nós, qualquer um que possui CPF. E pessoa jurídica são as organizações, são as empresas, são as organizações e empresas, né? Um conjunto de pessoas que formam uma empresa para um determinado objetivo. E elas possuem CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. E as pessoas físicas possuem CPF, beleza? E tá aí o caduceu, o símbolo da contabilidade. Você pode ver que o elmo aí, segundo o mouse, ó, isso aqui em pretinho, significa pensamento elevado. O bastão, que está aqui centralizado, ó, ele significa poder. As serpentes aqui, ó, que cercam esse bastão, elas significam sabedoria. E as asas representam o que eu chamo de paz. Se vocês perceberem aqui, as letras iniciais das 5 palavras que a asa representa formam a palavra de paz. É até bom aí, é um método de estudo para você gravar. Que significa diligência, significa investigação, pesquisa, aplicação e zelo. E vamos falar agora sobre objeto da contabilidade. Objeto é o que a contabilidade vai usar como fonte de estudo, ou seja, o que é que a contabilidade vai estudar. E o objeto da contabilidade nada mais é do que o patrimônio das entidades econômico-administrativas. Ou seja, o objeto da contabilidade, o que ela estuda, patrimônio das entidades econômicos-administrativas. A gente aprendeu no slide anterior o que significa
entidade, o conceito. Mas aqui tem uma palavrinha nova, econômico-administrativa, que vamos ver a definição dela aqui abaixo. São organizações que possuem alguns elementos, que são estes. Pessoas, ou seja, para trabalharem. Um patrimônio, que é o que a contabilidade vai controlar. Um titular, capital, né? Aquilo que vai ser investido para começar o negócio. Precisa de ação administrativa, ou seja, a coisa a ser movimentada. E uma finalidade, que é o objetivo, tá bom, galera? E agora a gente vai falar sobre o objetivo da contabilidade, a finalidade. E eu quero que você grave logo de memória que são dois, e são simples. O primeiro objetivo é você estudar e controlar o patrimônio. Esse é um dos objetivos da contabilidade, estudar e controlar o patrimônio. E o segundo é fornecer informações que sejam úteis para a tomada de decisão. Ou seja, fornecer informação para mim e para você e para qualquer um que é interessado nessas informações. Beleza? Essas informações que são fornecidas, elas podem ser de natureza econômica, que sempre quando você lê natureza econômica, você tem que assimilar a lucro ou prejuízo de cada. Falou de natureza econômica, trata-se de informações que falam de lucro ou de prejuízo. Falou de natureza financeira, estão ligados a fluxo de caixa e do capital de giro. Beleza? Que a gente vai entender essas definições mais lá para frente, tá bom? Aqui é só o básico que a gente está pincelando. E agora, para finalizar a nossa primeira aula introdutória, a gente vai falar sobre os usuários das informações contábeis, que nada mais é qualquer pessoa, qualquer um que se interesse pela informação prestada pela empresa, é um usuário contábil. Qualquer um que se interessa na avaliação, na situação daquela empresa, é um usuário. O que a gente tem que saber? Que esses usuários, eles podem ser internos, ou seja, você que é inteligente sabe que interno são aqueles usuários que estão dentro da empresa. Ou podem ser externos, que são aqueles usuários que estão fora da empresa. Só voltando um pouquinho no outro slide, quando eu falo de fornecimento de informações que sejam úteis para a tomada de decisão, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu sou um fornecedor e a empresa ela me dá as suas demonstrações, ela mostra o que ela tem, quanto ela tem, através dessas demonstrações eu posso saber se aquela empresa ela tem capacidade de me pagar a curto e a longo prazo. Ou seja, a contabilidade ela me fornece essas informações para o fornecedor e assim ele fala, ó, aí eu posso vender porque ela tem compromisso com as suas dívidas, dá para ela me pagar. Ou seja, ela fornece informações que vão ser úteis para administradores, para fornecedores, para o governo e para um monte de pessoas que estejam interessadas. Voltando aos usuários, né? Eu disse que eles podem ser internos e externos. E aqui tem alguns exemplos. Administrador está dentro da empresa, usuário interno. Fornecedor, usuário externo, está fora, é o que eu te falei. Ali, através das demonstrações, ele pode avaliar se a empresa tem condições de pagar a longo e a curto prazo. Governo. O governo é um usuário externo. Cliente é um usuário externo também. E é por aí vai, beleza? Outros usuários internos nós temos funcionários, que são aqueles que podem usar a informação contábil para ver se a empresa tem capacidade de pagar o seu salário em dia. E por aí vai. Eu agradeço a todos que assistiram essa aula, que se interessaram. Curta o canal, compartilhe a página, marque seus amigos e até a próxima aula. Um beijo.